Muito boa tarde a todos. Eu gostava de dar as boas-vindas ao professor João Guerreiro, Presidente do Conselho de Administração da A3ES, que é um trabalho que eu já tenho acompanhado há muito tempo e sei que é uma das áreas... Estava ligado, tá. Devia falar para o microfone, peço desculpa. Tenho que estar mais próximo. Então, direi novamente, gostava de dar início a esta audição à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, a A3ES, cumprimentando todas as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e dando as boas-vindas ao Presidente do Conselho da A3ES, o professor João Guerreiro. O assunto é o relatório de monitorização da avaliação do ensino superior em Portugal e a ideia é que o professor João Guerreiro teria 15 minutos no início para a sua intervenção inicial. Os grupos parlamentares, depois cada um teria 5 minutos para fazer as perguntas que entender e tentar obter os esclarecimentos que entenderem e depois no final terá novamente 15 minutos. Estes 30 minutos no total que o professor João Guerreiro tem pode usar 20 no início e depois 10 no fim, ou 10 no início, 20 no fim, não é rígido, apesar de eu ser um bocadinho desagradável na limitação dos tempos e os senhores deputados às vezes queixam-se de que eu sou um bocadinho exigente demais. De qualquer maneira, novamente, Sr. Professor, seja muito bem-vindo a esta Casa da Democracia. Tem o tempo, conta ali naquele relógio e, portanto, eu não vou dizer nada. Quando chegar ao pé dos 15 minutos, se calhar farei assim uns momentos. Sr. Professor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu agradeço imenso. Sim. Boa tarde a todos. Eu agradeço à Comissão e aos seus deputados a possibilidade que dão à agência, à A3ES. Sim. Quer dizer, tenho que falar mesmo em cima, não é? Sim. Como? Vou experimentar este, talvez este seja melhor. Sim, senhor. Pronto, enfim, uma saudação inicial aos seus deputados e à Comissão de Educação por solicitarem esta apresentação do lado da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, respeitante a um relatório que, enfim, por obrigação local, mas também por gosto relativamente àquilo que é a transparência, que tem sido a transparência de funcionamento da agência, de dar pública nota do que tem sido o funcionamento da agência e daquilo que são os principais desafios, mas também os problemas com que a agência se debate. É conhecido que, enfim, no relatório que nós apresentámos no final do ano passado, são identificadas algumas questões que condicionaram o desenvolvimento da agência durante o ano 2021. Julgo que talvez a grande questão tivesse sido a alteração da composição do Conselho de Administração, que ocorreu no final de dezembro, no início de janeiro de 2021, a alteração também do Conselho de Curadores, do qual nós dependemos, que também enfim, teve o seu reflexo em meados de 2021, e a alteração também do Conselho Consultivo. Quando nós tomamos posse do Conselho de Administração, tentámos solicitar às diversas entidades que têm representação no Conselho Consultivo, ordens, entidades do ensino superior, sindicatos, associações patronais, que reavaliassem os seus representantes e que nomeassem aqueles que mais adequadamente nesta fase poderiam representar as respectivas entidades. Tivemos também, como todos, a pandemia, o que obrigou a que grande parte da atividade em 2021, se não a totalidade, fosse feita baseada em teletrabalho e, portanto, compreenderão que nós, Comissão, Conselho de Administração, entra numa instituição e não está ninguém, está tudo em teletrabalho, mas enfim, o staff
tem o staff da agência, é um staff com enorme qualidade e, portanto, foi relativamente fácil dar início, dar continuidade ao funcionamento da agência e, portanto, encontrar as melhores soluções para o funcionamento da agência. Ainda no que respeita às grandes traves que condicionaram o ano 2021, gostaria ainda de dizer que houve um relacionamento com a ENCA. A ENCA é o organismo europeu que acredita as agências no seu conjunto e acredita também a nossa agência. A ENCA, a agência tinha solicitado a avaliação e acreditação da ENCA junto da ENCA em 2018, 2019, foi acreditada, mas obrigatoriamente a agência tinha que fazer um relatório de follow-up. Portanto, nós fizemos o relatório de follow-up em junho, julho de 2021, o relatório foi analisado pelo Conselho Diretivo da ENCA e tivemos a satisfação de ter sido aprovado, o que quer dizer que mantemos a acreditação da nossa agência junto da ENCA até 2023. Tivemos também, como a partir do momento em que tomámos conta do funcionamento da agência, ajustámos alguns mecanismos que fazem parte da rotina de avaliação e acreditação. Devo dizer que não quisemos fazer muitas alterações porque estávamos no final de um ciclo. O ciclo da agência são 6 anos, 5 anos de avaliação de ciclo de estudo, de avaliação de cursos e 1 ano de avaliação institucional. E, portanto, nós entramos no início do último ano da avaliação do ciclo de estudos e não tinha sentido que fizéssemos alterações, como bem gostaríamos e temos pensado neste ciclo que estava a acabar. E, portanto, o ciclo vai acabar, acabou o último ano, este ano 2022, vamos fazer uma avaliação institucional a que me referirei mais à frente, mas, portanto, as grandes alterações serão introduzidas no ciclo futuro. No terceiro ciclo, na realidade é o terceiro ciclo, a agência já teve 2 ciclos de 6 anos e, portanto, no terceiro ciclo de 6 anos vão seguramente ser introduzidas algumas alterações que nós consideramos fundamentais e que estão refletidas no nosso plano estratégico. Finalmente, também nesta evolução recente, referir que houve um novo enquadramento legislativo. Nós tivemos, para citar alguns, tivemos o Decreto 65 de 2018, que regula os graus e diplomas. Algumas das disposições desse Decreto-Lei só entrarão em vigor em dezembro de 2022, mas outras, a grande maioria, entrava em vigor em 2021 para os novos ciclos de estudo, para aqueles cursos que fossem apresentados a partir de 15 de outubro de 2021. E, portanto, tivemos que ajustar os guiões, a documentação genérica da agência, no sentido de acolher essas indicações do Decreto 65 de 2018, que são fundamentais e que, tiveram algum reflexo no funcionamento da agência e no funcionamento dos mecanismos de acreditação. Tivemos também em 2019, com reflexo em 2021, o Decreto-Lei que regula o ensino à distância e, portanto, tivemos pela primeira vez que avaliar cursos organizados através da metodologia de ensino à distância e, portanto, isso era uma novidade da agência e foi também uma novidade na definição de critérios e na definição das metodologias que utilizámos para isso e, portanto, esse é um aspecto também importante. Houve também um outro decreto-lei que, dentro deste enquadramento legislativo, com o qual nós convivemos durante o ano 2021, que foi um decreto que foi publicado no início de 2021 e que favorecia as relações entre as instituições de ensino superior e as entidades do mundo empresarial, do mundo associativo, entidades exteriores ao próprio sistema de ensino superior. Esse decreto, que é muito interessante, confere à própria agência alguma flexibilidade na avaliação de programas de doutoramento em associação. Os programas de doutoramento estão regulados pelo decreto de 2018, mas havia aqui problemas quando os programas de doutoramento eram organizados em associação com instituições estrangeiras, porque naturalmente as instituições estrangeiras não têm os mesmos regulamentos que as instituições portuguesas, não têm centros de investigação avaliados com a classificação que a FCT utiliza, há uma diferenciação e, portanto, nós tínhamos, digamos, a acreditação de programas de doutoramento em associação bloqueada se não fosse este decreto que concedeu à agência margem de manobra
manobra para analisar a componente estrangeira das propostas de ciclo de estudo, das propostas de doutoramentos. Finalmente, a última questão que não teve o seu, não teve o seu happy end, não teve a sua conclusão, foi o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Privado, que foi lançado em discussão no final de 2021, que nós entendemos que é uma peça essencial para fazer a avaliação das instituições de ensino superior privadas, que teve uma discussão, teve o início de discussão ainda com o anterior governo, mas que não chegou à conclusão, porque entretanto o governo enfim, caiu, e portanto nós esperamos que rapidamente apareça esse estatuto, com o qual já tínhamos conversado inclusivamente com a APESP, com a Associação do Ensino Superior Privado e Cooperativo, e que a APESP estava nos seus traços gerais de acordo com o estatuto e portanto, enfim, estava num processo de diálogo com o Governo para ajustar alguns elementos que estavam presentes nesse estatuto. Portanto, durante o ano 2021 foram estas as questões que condicionaram o trabalho da agência. Para ter uma ideia, enfim, dois grandes números. Nós temos no sistema de ensino superior português cerca de 100 instituições, 35 públicas e 65 privadas, é o nosso universo. E para além deste universo de instituições, temos cerca de 4.000 cursos entre licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Uma nota lateral, a agência só avalia e acredita graus e, portanto, nós, tudo o que são pós-graduações não condecentes a grau ou TESPs, enfim, os cursos técnicos profissionais que são da iniciativa do Sistema Politécnico, não é a função da agência fazer a sua avaliação. E, portanto, dentro daquilo que é o universo da agência, as licenciaturas, os mestrados e os doutoramentos, nós temos cerca de 4.000. 3.960 para ser exato. Destes 4.000, embora tenhamos 35% de instituições públicas, mas 70% dos cursos estão nas instituições públicas e 30% dos cursos estão nas instituições privadas. O que quer dizer que dá aqui uma ideia da dimensão média das instituições privadas, que é relativamente mais moderada do que as instituições públicas. Por ano, nós temos um número de ciclos de estudo que estão em funcionamento para reacreditar, para reavaliar e eventualmente acreditar da ordem dos 800, é o número, enfim, se dividirem os 4.000 por 5 anos dá mais ou menos isso, e temos ainda um número de ciclos de estudo que são apresentados de novo em cada ano, e que nós, enfim, suspeitávamos que o sistema de ensino superior estava relativamente estabilizado, mas para dar um número, em 2021, portanto o ano passado, foram apresentados 280 novos ciclos de estudo e, portanto, para além dos 4.000 todos os anos, e não se afasta muito dos anos anteriores, e, portanto, temos sempre um número de novos ciclos de estudo que oscila entre os 200 e os 250. Este ano foram 280, se acrescentarmos os ciclos de estudo que têm na modalidade de ensino à distância, que foram cerca de 30, temos, enfim, um número redondo de 300 novos ciclos de estudo que são apresentados para avaliação e acreditação. Naturalmente, como compreenderão, estes novos ciclos de estudo, que muitas vezes as instituições pretendem colocá-los no início do ano letivo seguinte, ou as instituições públicas no concurso nacional de acesso, ou as instituições privadas nos concursos institucionais que organizam, e portanto esse tem sido a atenção principal, ainda que os cursos em funcionamento têm uma velocidade de avaliação um bocadinho mais lenta, mas os novos ciclos de estudo há uma atenção especial da agência no sentido de chegarmos ao mês de maio e termos o trabalho completamente garantido, completamente fechado, para que as instituições possam utilizar esse ciclo de estudo no lançamento dos seus concursos, na sua oferta formativa, a partir desse tempo. Nos novos ciclos de estudo, dar aqui 2 ou 3 ideias. Quais são as razões principais porque os ciclos de estudo são acreditados com condições? Nós temos qualquer coisa como, nas novas acreditações, 63% são acreditados sem condições, 20% com condições e 16% não são acreditados. Estes 20%, quais são as condições que a agência identifica como impeditivos de serem acreditados, de terem uma acreditação plena? Qualificação do corpo docente é, digamos, o elemento central
de característica dos ciclos de estudo que não são acreditados, inclusivamente com o decreto a que me referi de 2018, as exigências de qualificação do corpo docente enfim, só têm um crivo muito mais apertado e, portanto, não é fácil responder positivamente a todos os critérios que legalmente nós temos que adotar e, portanto, a qualificação do corpo docente é, digamos, o elemento central e depois há dois ou três outros critérios, como seja o plano de estudo estruturado com algumas lacunas, o nível deficiente de investigação científica, que são também identificados e que levam a que essas acreditações não sejam plenas. Nós, para além dos ciclos de estudo, temos duas linhas de avaliação e acreditação. Uma delas é o Sistema Interno de Garantia de Qualidade. Todas as instituições, teoricamente, seriam obrigadas a ter sistemas internos, não é teoricamente, são obrigadas a ter sistemas internos de garantia de qualidade, mas nem todas são obrigadas a que esse sistema seja certificado pela agência. E, portanto, nós somos uma entidade certificadora desses sistemas, mas, se quiserem um número, apenas 30% das instituições têm o sistema apresentado à agência, não quer dizer que esteja totalmente certificado, mas têm o sistema apresentado à agência. E, portanto, há um número muito grande, 60% a 65% de instituições que ainda não desenvolveram o seu sistema interno de garantia de qualidade. Finalmente, uma outra questão relativamente à qual, enfim, nos prende atualmente a maior atenção, que é a avaliação institucional. Como disse, a agência tem ciclos de funcionamento de 6 anos, 5 anos para cursos e 1 ano que é no fim destes 5 anos para a avaliação das instituições. Nós vamos iniciar esta nova operação de avaliação institucional em novembro, dezembro deste ano. É ligeiramente diferente daquilo que foi feito há 5 anos atrás. As comissões de avaliação externa são maioritariamente compostas por avaliadores internacionais. O que se pretende é analisar bem a estratégia das instituições e, portanto, ver de que maneira que as instituições incorporam a totalidade daquilo que são, por um lado, os estándares europeus, mas, por outro lado, também as dinâmicas internas do sistema de ensino superior português e, portanto, esta operação de avaliação institucional vai ser fundamental e é isso que nos ocupa agora. Uma última nota para dizer que, como é conhecido, a relação da agência com as instituições é através das comissões de avaliação externa. Não é fácil. Nós este ano, até ao mês de maio, tínhamos criado 1000 comissões de avaliação externa, com mais ou menos 1.200 avaliadores. Portanto, não é fácil montar esta operação de avaliação. Introduzimos aqui sim alterações relativamente àquilo que era o desempenho da agência. Criámos mecanismos para não manter os mesmos avaliadores sistematicamente nas avaliações e, portanto, há aqui, digamos, uma renovação dos avaliadores. É certo que isto também introduziu outra morosidade no sistema de avaliação, porque, enfim, teve que se explicar, tivemos que fazer alguma formação relativamente aos avaliadores. E também critérios relativamente à igualdade de género, que foi fundamental também a introdução. Apenas uma última questão que nos parece que foi fundamental, que não existia no funcionamento da agência. Nós criámos naquelas áreas científicas em que havia muitos cursos, criámos aquilo que chamámos comissões temáticas de avaliação, que é um grupo de 2, 3, 4 colegas nossos, inquestionáveis do ponto de vista da área científica do sistema de ensino superior português e que nos ajudam na definição dos melhores avaliadores, na definição de critérios adicionais que nós podemos introduzir nessas áreas científicas. Naturalmente, o Conselho de Administração tem três executivos e 3 não executivos que são inseridos em 6 áreas científicas, digamos assim, porque nenhum de nós se sobrepõe ao outro, mas não temos a totalidade do conhecimento daquilo que é o universo das instituições de ensino superior. Portanto, este elemento adicional, que no fim ao cabo funciona como uma assessoria do Conselho de Administração, foi fundamental e vamos no futuro desenvolvê-lo respeitando às outras iniciativas que nós vamos a tomar. Portanto, julgo que, enfim, foi mais ou menos os 15 minutos. Muito obrigado. Senhor Professor, muito obrigado. Eu acho que nos deu uma ideia muito clara do trabalho gigantesco que a A3ES, da qual a A3ES é responsável, e também nos deu uma noção muito clara da importância
dos avaliadores neste processo, não é? E a necessidade de renovação, porque dá muito trabalho fazer a avaliação. Eu submeti-me a várias avaliações quando ainda estava no Estado do Porto e sei que isto dá imenso trabalho e, portanto, reconhecer as contribuições extraordinárias que os avaliadores fazem para este processo é muito importante e acho que nos deu uma ideia muito clara da dimensão desse projeto. Portanto, muito obrigado. Eu abria agora aos grupos parlamentares e tenho que do Partido Socialista temos uma intervenção da Sra. Deputada Rosa Venâncio, a quem passo desde já a palavra. 5 minutos no total. Muito obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados... Eu aproximava o microfone um bocadinho mais de si, se fosse possível. Já está. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, começo por saudar o professor João Guerreiro, Presidente do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação de Ensino Superior e, em si, o Conselho de Administração e todos os elementos que integram a estrutura da agência. O objeto desta audição da A3ES é a apresentação do relatório anual de monitorização da avaliação do ensino superior em Portugal, em cumprimento do determinado no número 4 do artigo 16 da Lei nº 38/2007, de 16 de agosto, alterada pela Lei de 94/2019, de 4 de setembro. Considerando que as atividades da agência estão presentes um conjunto de orientações destinadas à avaliação e posterior acreditação dos ciclos de estudo e de instituições, a apresentação e discussão deste documento é para o PS um momento de extrema importância nesta comissão parlamentar. Assim, o PS deu especial atenção na análise deste documento. Não podíamos deixar de realçar o trabalho desenvolvido pela Agência de Avaliação e Acreditação de Ensino Superior desde a sua criação e, muito particularmente, o seu contributo na implementação dos sistemas internos de garantia da qualidade. Merece também especial referência a clareza deste documento de síntese que permite-nos compreender a evolução do sistema de ensino superior português, para além de permitir o acompanhamento das atividades desenvolvidas pela agência e os desafios futuros que se colocam. Também destacamos, na apreciação deste relatório, a forte dinâmica implementada pela agência para a qualificação e valorização contínua do nosso sistema de ensino superior. Considerando ainda que este relatório de monitorização abrange um período conturbado das nossas instituições e da nossa vida coletiva, enaltecemos o esforço da agência no sentido da não interrupção do ciclo de avaliação de estudos. Assim, realçamos o facto de ter sido a dinâmica do processo ter sido ajustado designadamente no planeamento, nomeadamente no planeamento e na integração de peritos internacionais e no formato das visitas. Desta constatação, gostaríamos que a agência destacasse, caso entenda ter existido, algum aspecto positivo que mereça ser realçado aqui. Da análise deste relatório, também queríamos destacar um aspecto muito positivo na evolução do ensino superior português, que resulta do aumento do fluxo de jovens que pretendem frequentar o ensino superior, tendo Portugal registrado um novo máximo histórico em 2020-2021 de estudantes inscritos no ensino superior. Destacamos também a existência de um conselho científico, apesar de não estar previsto estatutariamente na orgânica da agência. Outro aspecto muito positivo é a preocupação que a agência demonstra com os mecanismos relacionados com o ensino e a aprendizagem, colocando-se na importância dos estudantes como elemento central de funcionamento das instituições de ensino superior. As recomendações de melhoria apresentadas pela agência estão sobretudo relacionadas com o seu funcionamento interno, não sendo formuladas recomendações à Assembleia da República. Contudo, gostaríamos de saber se no seio deste relatório síntese, que aqui apresenta, o Sr. Presidente quer destacar alguma dimensão ou aspecto relevante que mereça a nossa intenção ou a nossa intervenção para a persecução dos vossos objetivos no âmbito da missão da agência.
E ainda, considerando o novo ciclo de avaliação dos ciclos de estudos, quais os desafios que se colocam à agência, tendo em conta que o sistema de ensino superior, no plano nacional e internacional, integra instituições com diferentes perfis e com níveis de autonomia diferentes. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD, para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava naturalmente por agradecer ao Sr. Professor João Guerreiro a intervenção e o trabalho feito e por realçar a importância da agência como garante, de facto, da qualidade dos cursos do sistema de ensino superior português. Nesse aspecto, a agência é, em conjunto com os outros três pilares, a Agência de Inovação e FCT, digamos, o verdadeiro garante da qualidade do nosso país. E elogiava também duas questões, uma delas é particularmente a ligação internacional e este aspecto da acreditação com os técnicos da ECNA e a própria visita e colaboração internacional que são fundamentais nisto. Portanto, isto são os dois aspectos que gostava de realçar e afirmar como primeiro ponto. Sendo eu representante do PSD, e portanto isto refletindo o PSD, sendo da oposição, não é por ser da oposição, divirjo um bocadinho da opinião da colega Rosa Venâncio, do PS. Quanto ao relatório, no sentido, eu devo dizer com toda a franqueza que acho que o relatório podia ser mais ambicioso no sentido de ser verdadeiramente um relatório de monitorização da avaliação do ensino superior que pudesse ser comparado ano a ano e pudesse ser um instrumento de monitorização da evolução. E nesse aspecto atrevia-me a fazer duas ou três sugestões, não recomendações, que são, há um plano estratégico que de facto é mais completo e, digamos, o documento analisado em conjunto com o plano estratégico é mais rico e, portanto, ter essas duas coisas e essas visões no ano seguinte acho que seriam importantes, seria uma qualidade. Também percebendo que com a mudança do Conselho de Administração o caminho faz-se caminhando, como dizia o poeta António Machado, e, portanto, tendo essa paciência, acho que devo fazer essa recomendação. O terceiro aspecto seriam duas ou três questões com o funcionamento e com algumas dúvidas. Uma delas é a questão da atomização do ensino superior português e dos cursos. E portanto, eu julgo que, comparando-nos nós com a Europa, a proliferação do número de agências cria um modo de funcionamento complexo e difícil de avaliar. Estes números para um país com 10 milhões de habitantes são difíceis de perceber, digamos, 100 instituições, 4 mil cursos, e, portanto, eu acho que perguntava ao Sr. Professor qual é a percepção, como é que se avalia isto em comparação com o restante esquema internacional, sendo que a comparação não é uma comparação de igual para igual. Isto parece-me que pode ser um problema no próprio sistema de acreditação e isto seria uma segunda pergunta. Uma pergunta. Uma outra pergunta que gostava de fazer é: houve a circunstância da pandemia, criaram-se mecanismos de resposta à distância, mas naturalmente própria agência reconhece, não são iguais e, portanto, terá havido questões perdidas e é muito importante, estas dificuldades existem, que façamos o verdadeiro diagnóstico dos prós e contras, quase uma análise SWOT do que podia ser feito. Isso é também um aspecto importante. Eu confesso que fiquei algumas dúvidas com a inovação, e nomeadamente estando nós num período de mudança do regime jurídico do ensino superior ministrado à distância, parece-me que a agência ela própria está num período de transição e de dificuldade e para mim não foi claro do relatório se já há uma posição relativamente a isso, se não. Devo dizer que na sequência até da evolução do relatório vi, por exemplo, com bastante agrado que na página 10 há um balanço sobre o primeiro ano de acreditações dos ciclos de estudos à distância e um relatório numa conferência em que participaram. E, portanto, uma das propostas, por exemplo, de evolução era estes balanços, estes documentos constarem do próprio relatório anual e, digamos, faz parte destas sugestões que tive naquele primeiro ponto. Duas questões para terminar, até porque o meu
tempo está a chegar ao fim. Uma é valorizar também as comissões de avaliações externas terem os alunos, e eu atrevia-me também aqui a que ponderassem recrutar dentro dos alumni, ou seja, nós temos evoluído numa materialização, num orgulho da escola que frequentamos, da nossa alma mater, e portanto os alumni são pessoas hoje em dia reconhecidas e que podiam ser também elementos importantes, até porque juntam a vantagem de um perfil de alumni com o perfil de alguém que já teve uma experiência profissional e avaliadores do próprio curso. E só para terminar, se o professor é mesmo uma última questão, nós vamos ter um grande desafio nos próximos tempos, que é, ou podemos ter, que é a possibilidade de surgir um número significativo avaliador de novos cursos de doutoramento, se já tem alguma posição, alguma intervenção sobre isto ou algum pensamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os demais membros da Comissão e, em nome do Partido de Chega, saúdo o professor João Guerreiro, Presidente do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Devo começar por dizer, Sr. Professor, que li o relatório com muito interesse e agradeço a apresentação que fez, que deu uma dimensão do trabalho desenvolvido que eu não me apercebi no relatório. Portanto, a apresentação foi um complemento interessante. Eu gostaria de deixar duas notas. Não tenho a certeza qual é o objeto a que me dirijo, provavelmente ao Conselho Científico ou ao Plano Estratégico, ou então a uma outra dimensão que o Sr. Professor referiu, creio que não está no relatório, que são as comissões temáticas de avaliação para certas áreas. Portanto, não sei qual é o objeto específico a que me vou dirigir. Nestas duas notas gostaria de deixar. A primeira nota é esta. A qualidade de certas áreas do ensino superior, e eu estou a referir-me sobretudo à área das ciências sociais e humanas, mas depende da existência de correntes contraditórias de pensamento, correntes distintas, no interior da mesma área, portanto, até contraditórias. Isto porque, como dizia Norberto Elias, a realidade nunca está em estado de repouso. E acompanhar a realidade é sempre uma dinâmica contraditória que é preciso manter. É claro que o critério que eu vou tentar sugerir é subjetivo, mas eu suponho que ele possa ser traduzido num critério de avaliação da vitalidade intelectual e no sentido da renovação permanente do ensino superior. Portanto, garantir a qualidade do ensino superior é, num certo sentido, impedir a cristalização de correntes dogmáticas de pensamento único que facilmente tomam conta de certas áreas de conhecimento, cursos, departamentos, por aí fora. Portanto, ter como critério de qualidade incluir académicos de diferentes instituições, mas isso não assegura necessariamente a qualidade. Se nós tivermos aquela ideia, eu não sei como dizer isto da melhor forma, mas uma ideia de um certo cartel intelectual. Portanto, não termos correntes concorrentes. E quanto mais cresce o ensino superior, mais nós devemos dar atenção a esta questão. Portanto, eu gostaria de saber se há alguma preocupação da agência em geral ou de algumas daquelas subdimensões que eu referi quanto a este aspecto. Depois tenho uma segunda nota que complementa a anterior, que é o relatório atesta o óbvio. E o óbvio é o crescimento significativo do ensino superior. São-nos dados números de alunos, de cursos, de diversidade, de expansão, por aí fora. Eu anoto que o ensino básico e secundário, pelo menos desde a segunda metade dos anos 90, viveu um ciclo semelhante. Mas um ciclo, pelo menos na minha opinião, claro que pode ser subjetiva, mas que culminou com uma quebra de qualidade. Quando nós temos, e está referido no relatório, 45% dos alunos formados do ensino secundário que vêm do ensino profissional, está referido, e nós sabemos que esse ensino profissional não é, muitas vezes, propriamente destinado à preparação de uma profissão, mas é, sobretudo, para retardar a entrada dos alunos na vida profissional.
É claro que esse tipo de tendências do ensino tem consequências negativas ao nível da qualidade e até dá uma certa dimensão do falhanço da atual ideia de escola. E, portanto, a questão que eu coloco, fazendo a transposição do que se passou do ciclo do básico e secundário para o ensino superior, a questão ou a reflexão que eu gostaria de sugerir é esta: é saber se a agência equaciona que esse tipo de riscos a médio e longo prazo possam ocorrer no ensino superior. Se há, de facto, uma preocupação com a eventual quebra de qualidade de algumas áreas a prazo. Portanto, creio que essa é uma missão fundamental de uma agência com estas características. Portanto, são as duas reflexões que eu gostava de ouvir. Muito obrigado e felicito mais uma vez pelo trabalho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço a presença do Sr. Professor João Guerreiro e agradeço em seu nome todo o trabalho da agência e, em concreto, também da apresentação deste relatório. Algumas perguntas breves, porque o tempo depois para responder a tantas solicitações eu sei que é curto, mas há aqui muita matéria efetivamente para explorar. Eu começar por dizer, por favor, que portanto, o relatório sublinha uma referência à criação da via em relação ao ensino profissional e em relação a este tema pode-se ler que uma via de acesso dedicada e especialmente destinada aos candidatos com origem no ensino secundário profissional, situação que os mecanismos tradicionais de acesso não contemplavam, e esta situação gerava uma desigualdade injustificada perante o facto destes diplomados do ensino secundário e IVET representarem na atualidade em Portugal cerca de 45% dos diplomados do ensino secundário. Eu gostaria de perguntar, e sabendo que este é um relatório síntese, se nos pode dar um pouco mais de informação neste tema e um bocadinho de exploração em relação a esta área, porque nos parece que em relação a esta via de acesso há mais para dizer e ficou-nos aqui um bocadinho aquém, digamos assim, em relação a este tema. O relatório menciona esta forma, na nossa apreciação, de forma um bocadinho genérica, subentende-se que a mesma existe em todas as universidades ou nas universidades, mas verifica-se que muitas não aderem a este tipo de concurso, inclusivamente nós tivemos agora no mês de junho muitas notícias sobre poucas vagas para estudantes do ensino profissional, informação nomeadamente no site da Direção-Geral do Ensino Superior, que para o concurso deste ano são disponibilizados 506 cursos, 3/4 dos quais ofertas nos politécnicos e apenas 7 universidades disponibilizaram vagas a este nível. Eu gostaria, portanto, de perguntar como é que vê, como é que considera que justificam estes dados, parece-nos ainda um sistema bastante desigual e se está, inclusivamente, se é expectável algum parecer ou algum estudo nesta matéria. Um segundo ponto que gostaríamos de algumas apreciações adicionais é sobre o ensino à distância, que aqui já foi mencionado. Também temos algumas dúvidas porque há o regime jurídico do ensino superior ministrado à distância, comentou há pouco na introdução em relação ao estabelecimento de metodologias e da acreditação. No entanto, não nos é muito claro o que é tácito, como é que é feita neste momento as acreditações a este nível nos cursos e no relatório diz expressamente que no primeiro período de 2020 foram submetidas 59 propostas de ciclos de estudo e que a previsão para o segundo período, 2021, aponta para uma submissão de cerca de 40 propostas do ciclo de estudos. O que é que eu gostava então de perguntar, se possível? Em que medida é que considera necessário atualizar o regime jurídico? Que dificuldades é que, do ponto de vista da acreditação e das metodologias, o que é que tem sentido e o que é que seria pertinente neste momento também fazer? E gostava destes números que apresentaram de saber qual a percentagem de aprovação, o número de propostas aprovadas por cada ano. Uma última nota relacionada, não tão diretamente relacionada com este relatório, mas que está muito em voga neste momento e por isso vai-me permitir fazer a pergunta, se for possível, ou se for possível a resposta, que foi anunciado recentemente que em relação aos cursos superiores financiados pelo PRR, nomeadamente foi noticiado de uma forma mais extensa pelo público,
que a A3S já aprovou 18 licenciaturas e que cursos, sobretudo STEM, que vão ter regras próprias e que ficam isentos das limitações que o Governo habitualmente impõe à oferta das universidades e politécnicos. Nós consideramos esta decisão interessante, apelidemos assim. Gostaríamos de saber um bocadinho melhor sobre isto, qual é que é a opinião, o que é que se passa efetivamente, nomeadamente se perceber se pode ser precedente para outras situações ou não, mas percebermos um bocadinho o que é que estava em cima da mesa. E obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, e quero desde já agradecer também manterem-se todos dentro dos limites do tempo. Agradeço muito e passo agora desde já a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira para a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar também o professor João Guerreiro, de agradecer, além da elaboração do próprio relatório e também a apresentação inicial que aqui fez do mesmo. O relatório a nós parece-nos bastante claro, seja no trabalho desenvolvido, seja também nas dificuldades que foram encontrando relativamente ao período ao qual o relatório diz respeito, e centraria a nossa intervenção em duas dimensões muito concretas e também com perguntas muito concretas. Uma primeira relativamente, naturalmente, ao momento pandémico que o país atravessou, que obrigou a várias adaptações de funcionamento de todas as entidades a nível nacional, também, naturalmente, da A3ES, e referem no relatório, tanto na página 9 como na página 12, a questão das próprias visitas virtuais. Também referindo, naturalmente, tentando através desta forma manter a atividade e cumprindo os objetivos e a missão que vos está atribuída, mas reconhecendo também que isto e que este tipo de visitas, naturalmente, que comportam outro conjunto de dificuldades, porque há matérias da própria qualidade das infraestruturas e dos equipamentos das instituições que não podem ser avaliadas in loco, penso que é até a expressão que têm no vosso relatório. E o que gostávamos de saber é, primeiro, se já foram retomadas, ou de que forma é que está planeado retomar das visitas, digamos, mesmo às instituições, não somente, não é, neste plano virtual, que em muitas dimensões estivemos, de alguma forma, obrigados durante muito tempo. Porque nos parece que estas deslocações às instituições são fundamentais para avaliar um conjunto de realidades e muitas vezes realidades que é exatamente nessas visitas, nessas deslocações e até no circular dentro das próprias instituições que é possível também aperceberem-se. Uma outra questão diz respeito à matéria da ação social, nomeadamente a ação social escolar, que não vindo, diria eu, escalpelizada no próprio relatório, é um dos parâmetros que estão também identificados no relatório como um dos parâmetros de avaliação de qualidade, ou seja, das próprias instituições. Num conjunto de indicadores, nomeadamente a ação social escolar, a questão do combate ao abandono escolar, também as condições de frequência, por exemplo, dos próprios trabalhadores estudantes, ou seja, tudo isto elementos que, no fundo, se fazem parte de um critério também de avaliação da qualidade das instituições. E face a uma realidade, nomeadamente nos apoios aos estudantes na ação social escolar, que nós temos vindo a perceber que tem cada vez mais dificuldades. Eu não sei se da parte da A3ES tiveram alguma percepção nesse sentido, no trabalho que foram desenvolvendo, e pedia que se tivessem alguns elementos mais concretos sobre esta matéria, até considerando que este é um dos parâmetros que também está nas questões da qualidade das instituições, que também o colocassem e que pudessem também nesta comissão aprofundar o conhecimento que possam ter sobre este mesmo assunto. E mesmo por fim, também foi referido e já foi referido por outros grupos parlamentares, este acréscimo, no fundo, de estudantes a frequentarem o ensino superior, e também tem um quadro que mostra até um diferencial entre 2015 e 2021. Havendo esse acréscimo, e até considerando esta questão da ação social escolar que nós introduzimos, não sei se há algum elemento que tenham que permita saber quantos é que se mantêm. Porque muitas vezes há o ingresso, há a inscrição, há um início de frequência
e depois, mediante um conjunto de dificuldades que muitos estudantes vão sentindo, seja desde logo no pagamento de propinas, mas muitas vezes também no acesso a um conjunto de outros bens, nas cantinas, no alojamento, as dificuldades no acesso ao alojamento a quem está deslocado. Essas realidades fazem com que, ao longo do ano letivo, haja estudantes que se possam ir afastando da frequência do ensino superior. Não sei se há algum elemento que tenham também sobre isso, mas se tiverem também pedíamos que o colocassem nesta audição. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, também por se manter dentro dos tempos. Coisa rara. Eu não iria dizer isso, mas já que foi a Sra. Deputada que disse, eu confirmo. Sr. Professor, estas são as questões que foram colocadas. Eu, antes de lhe dar a palavra, também queria dizer que é óbvio, por aquilo que ouviu, que isto é um assunto que interessa a todos os grupos parlamentares, porque tem a ver com o nosso futuro, como é o caso. Em segundo lugar, se houver alguma informação que nos queira enviar depois, mais tarde, tem toda a liberdade de o fazer, pode enviar para a Comissão, se entender que faz algum sentido, e nós distribuiremos pelos grupos parlamentares. Tendo dito isso, passo desde já a palavra ao professor João Guerreiro. Obrigado. Eu agradeço imenso as questões, até porque me permitem desenvolver aqui outras ideias que não consegui expor, naturalmente, com os 15 minutos iniciais. Eu acho que, enfim, respondendo à Sra. Deputada Rosa Venâncio, que a inclusão de períodos internacionais é fundamental. Houve a estratégia em determinado momento foi nos novos ciclos de estudo, nas comissões de avaliação externa, nos novos ciclos de estudo, não incluir peritos internacionais, e nós, enfim, portanto, não fizemos isso. Aliás, temos até uma recomendação da ENCA no sentido de incluir peritos internacionais e, de certa maneira, respondendo também ao Sr. Deputado António Ribeiro, de incluir pessoas ligadas à profissão e ligadas enfim, ao mundo profissional daquelas mesmas áreas científicas. No que respeita aos estudantes, resolvemos isso. No que respeita aos outros elementos, não resolvemos na avaliação dos ciclos de estudo, mas vamos resolver na avaliação institucional. E, portanto, quando fizemos a avaliação institucional, as comissões de avaliação externa, a nossa ideia era incluir também, para além dos elementos internacionais que são maioritários, para além de um elemento que tem a ver com o nosso sistema, porque tem que haver aí uma permuta de ideias sobre o nosso sistema, os elementos internacionais podem não estar totalmente integrados, não estão, naturalmente, mas também alguém ligado ao mundo, enfim, ao mundo profissional dessa área científica. Portanto, esse aspecto é um aspecto interessante que, aliás, enfim, correspondeu a uma recomendação da parte da ENCA. A senhora deputada também me pergunta que tipo de dimensão é que pode a Assembleia atuar. O comentário que eu posso fazer é que, do ponto de vista da legislação existente, a legislação é muito exigente e, em alguns casos, cria problemas à agência porque não tem qualquer margem de manobra, em alguns casos, para poder avaliar positivamente e acreditar cursos. Pode haver projetos interessantes que, do ponto de vista estratégico, tenham alguma realidade, mas que nós, como estamos subordinados àqueles rácios que estão na legislação, muitas vezes somos obrigados a dizer que não, ou a dizer que, enfim, para o ano tente resolver esse problema, tente contratar mais professores, tente desenvolver a investigação científica e por ano de volta. E, portanto, eu acho que, sendo uma agência de acreditação, nós deveríamos ter uma margem de manobra, como aliás aconteceu no caso dos doutoramentos. Portanto, nos doutoramentos internacionais nós temos essa margem de manobra para avaliar a componente internacional e, portanto, noutros casos, poderíamos eventualmente ter aqui uma margem de manobra, enfim, naturalmente moderada, mas que permitisse acolher os projetos estratégicos que são interessantes e que aparecem nas propostas que a agência tem. A segunda nota, ainda neste registro, era a nota do ensino à distância. Nós temos um decreto-lei que regula o ensino à distância, 2019, e que define o quadro do ensino à distância, mas entre o ensino à distância puro,
do Decreto 133 e o ensino presencial, há uma variante enorme de modalidades que nós temos dificuldade em encontrar aqui critérios para avaliar. E, portanto, são critérios, são modalidades de utilizar as aulas laboratoriais e experimentais presenciais, mais meia dúzia de aulas online, enfim, há um conjunto de iniciativas que nós podemos tomar, mas que não temos instrumentos para o fazer. E, portanto, isso estamos a estudar noutros países. A figura que se utiliza é a figura do ensino híbrido, ou do ensino misto, ou do ensino... Enfim, por exemplo, a Espanha tem isso relativamente desenvolvido e tem uma modalidade de ensino híbrido que concilia com outra dimensão a componente presencial da componente à distância, e, portanto, este aspecto é um aspecto que nós estamos a estudar, e estamos a estudar antecipando um bocadinho digamos, ao quadro legal que futuramente seguramente que haverá. Estamos a tentar encontrar aqui uma plataforma de entendimento com o CRUP, com o CSIP e com a APESP, no sentido de podermos definir critérios transitórios, naturalmente, e experimentais, naturalmente, que possam dar saída a essas modalidades e, portanto, aliviar um bocadinho a pressão que nós temos, que a pressão é muita, não é? Enfim, não... No que respeita ao Sr. Deputado António Ribeiro, a internacionalização realmente tem sido uma nossa trave mestra. Eu acolhi bem a sua sugestão, porque nós, independentemente do relatório, fizemos um conjunto de documentos que, em nossa opinião, provavelmente são interessantes e são prospectivos, e que provavelmente, enfim, no futuro relatório nós anexaremos ao relatório de monitorização. O plano estratégico julgo que é um elemento central naquilo que é o funcionamento da agência. Não foi fácil fazer porque tivemos discussões, enfim, pusemos a discussão pública, a consulta pública, tivemos discussões com pessoas, com instituições, com o Conselho de Curadores, com o Conselho Consultivo, e, portanto, só há coisa de 2 meses é que ficou consolidada a totalidade do plano estratégico. Eu acho que é um elemento central e, se me permitir, eu envio de imediato para a Comissão para justamente bater. É um plano estratégico 2024, que pretende, 21-24, que pretende antecipar muitas das novas realidades que não estão ainda presentes no sistema de ensino superior, mas que vão estar seguramente nos próximos anos, e, portanto, a nossa ideia é que, enfim, é um documento, enfim, ia dizer que era um bom documento, mas eu não posso ser juiz em causa própria, mas, enfim, julgo que as opiniões que recolhemos da consulta pública... Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, esta questão, referi-me das comissões de avaliação externa, da pandemia. Houve 2 ou 3 comentários relativamente à pandemia. É certo que a pandemia obrigou, nós não interrompemos, portanto, o processo de avaliação e de acreditação. A pandemia introduziu novos mecanismos de contacto com as instituições, que eu acho que muitos deles vão ficar. E, portanto, a logística que nós montávamos no passado para fazer as visitas às instituições, com comissões de avaliação externa compostas por 3, 4 pessoas, mais as deslocações, os hotéis, enfim, era uma logística enorme e, portanto, essa logística provavelmente vai ser reduzida, porque nós vamos encontrar soluções utilizando os mecanismos que foram desenvolvidos nesta fase da pandemia, mas também por outra questão que, quando enfim, consultarem o plano estratégico, verão. Nós vamos fazer a avaliação institucional no final de 22-23 e vamos tentar criar um novo ambiente de confiança relativamente entre a agência e as instituições. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que este peso que até agora tem existido na avaliação das instituições, na avaliação dos cursos, provavelmente, se identificarmos áreas de excelência e se identificarmos sistemas internos de garantia de qualidade com elevada certificação, se identificarmos o funcionamento interno das instituições com um bom desempenho, nós podemos aliviar o nosso papel e, portanto, transferir para as instituições a capacidade de fazerem as alterações que entenderem e até, em alguns casos, de fazerem ajustamentos aos ciclos de estudo em funcionamento. Naturalmente, os novos ciclos de estudos terão sempre passar pela agência, até para registro, enfim, para uma primeira avaliação,
mas aquilo que são os ciclos de estudo em funcionamento, a nossa ideia é aliviar a pressão. Aliás, não é, enfim, na Europa há muitas agências que fazem apenas a avaliação institucional e depois remetem para as instituições o funcionamento da avaliação e da acreditação e, portanto, nós não seremos tão desafiantes como isso, mas tentaremos simplificar. E, portanto, este aspecto que me coloca do efeito da pandemia, é verdade que trouxe elementos que vão ficar, porque, a eficácia das reuniões tem sido muita, porque as eficácias das reuniões presenciais, uns entram, outros saem, depois afinal não são àquela hora e não sei o quê, e com as plataformas tem que ser àquela hora e, portanto, não duram mais do que aquele período e, portanto, isso foi relativamente importante. O Sr. Deputado Gabriel Mita Ribeiro, é certo que nós temos essa preocupação na constituição das comissões de avaliação externa e, portanto, enfim, até como criámos estas comissões temáticas, elas têm um papel de assessorar o Conselho de Administração, no sentido de, não direi que formalmente todas as correntes de opinião têm que estar presentes, não é isso que estamos, quer dizer, enfim, nem tem sentido que o façamos, mas tem sentido que haja um alargamento do leque de intervenção a diversas componentes do sistema científico, sem, enfim, não sublinhando aquilo que falou do pensamento único, ou pelo menos do pensamento muito orientado. Não é essa a nossa aliás, isso reflete-se porque há avaliações que são feitas de ciclos de estudo muito parecidos e que as conclusões são diferentes. E, portanto, esta diversidade existe e nós queremos mantê-las porque é, digamos, uma das nossas ideias-chave. O ensino profissional, também, já agora, enfim, fazendo uma referência também à senhora deputada Carla Castro, o ensino profissional é certo, quando se refere 45%, é 45% dos diplomados do ensino secundário. E, portanto, há 45% dos diplomados do ensino secundário que vêm pela via profissional. Superior. Há uns anos atrás, uma forma de acesso dos estudantes do ensino profissional ao ensino superior, que não está, em minha opinião, e o relatório reflete isso, não está suficientemente explorado. E, portanto, a percentagem de estudantes que vêm do ensino profissional e que entram no ensino superior, não tenho neste momento presente a percentagem, mas ronda os 3, 4, 5%, não mais do que isso, não é? Portanto, é um número muito pouco significativo quando comparado com o peso que têm os estudantes do ensino profissional, os diplomados do ensino profissional. É certo que o ensino profissional, até há muito pouco tempo, enfim, tinha algum estigma, porque era aquele que absorvia estudantes que provavelmente vinham de algumas linhas de insucesso escolar. Hoje em dia não é assim. Há opções declaradas de estudantes e de famílias que querem optar pelo ensino profissional e querem que os seus filhos optem pelo ensino profissional. Portanto, a qualidade não tem nada a ver com o que era, com o que foi no passado e, portanto, depende das instituições. Enfim, provavelmente o sistema politécnico é aquele que tem mais vocação para acolher estes estudantes do profissional, mas a legislação que foi feita há uns anos, há 3 anos ou 4 anos, permite a abertura para as universidades. As universidades, em alguns casos, são muito senhoras dos seus pergaminhos e, portanto, não querem admitir os estudantes do ensino superior. Agora, é certo, no plano estratégico isso está bem referido, nós vamos ter no futuro uma diversidade enorme de estudantes a bater à porta do ensino superior, que são os maiores de 23 anos, que são os ativos que estão no sistema produtivo e querem regressar à universidade, que são estudantes que abandonaram o ensino superior há uns anos e querem regressar, e, portanto, esta diversidade obriga as instituições de ensino superior, naturalmente as universidades, a ajustarem as suas metodologias pedagógicas e o seu funcionamento para acolher esses estudantes. Quer dizer, é um desígnio nacional, porque, enfim, com os números que nós temos da qualificação da população portuguesa acima dos 35 anos, tem que haver aqui uma intervenção do sistema de ensino superior e, portanto, na avaliação institucional, este vai ser um dos momentos para perceber de que maneira é que as instituições estão alinhadas com este desígnio ou não e, portanto, vamos também tentar retirar daí as necessárias conclusões. Ensino à distância. O Sr. Deputado Carla Castro também levantou isso. O que nós temos, 3 minutos, o que nós temos no ensino à distância, nós criámos uma comissão especializada, uma comissão temática, para nos acompanhar no ensino à distância,
criada por especialistas do ensino à distância. E, portanto, o que nós analisamos nas propostas que temos é o perfil do corpo docente, se tem preparação, se tem formação suficiente para estes cursos, é a metodologia, os métodos pedagógicos que utilizam, as metodologias pedagógicas que utilizam, são as plataformas que utilizam também e o sistema de avaliação dos estudantes, que é diferente do sistema presencial. E, portanto, devo dizer que no primeiro ano, os tais 59 propostas, nós acreditámos 10, e, portanto, é, digamos, uma taxa de certificação, de avaliação, de acreditação muito baixa, mas nós quisemos dar o sinal de que tinha que ter qualidade nos cursos que são apresentados. E, portanto, a partir daí, por isso é que no segundo ano não houve os 40, que era a nossa estimativa, mas houve 36. E, portanto, não andámos muito longe dessa. Relativamente ao PRR, os cursos foram analisados tal qual como os outros normais, portanto não houve qualquer critério adicional que fosse incluído. O que nós quisemos foi fazê-los rapidamente, porque muitos deles tinham compromissos com o Fundo de Financiamento para poderem funcionar ainda este ano letivo e, portanto, foi isso que fizemos, mas não há aqui critérios adicionais. Senhora Deputada Diana Ferreira, para acabar, as visitas virtuais eu já me referi, portanto, tem riscos, mas é qualquer coisa que ficou para ser potenciado no futuro. A ação social escolar, nós não temos o domínio da ação social escolar, é um domínio que nos interessa na avaliação institucional e, portanto, na avaliação institucional, o capítulo da posição que as instituições têm no que respeita aos estudantes, não só na ação social, mas ao acompanhamento dos estudantes, à tutoria dos estudantes, à melhor inserção e acompanhamento dos estudantes ao longo do percurso escolar, sejam os meninos que vêm do ensino secundário, sejam os adultos que vêm de outras origens. Portanto, esse aspecto de acompanhamento dos estudantes é fundamental. E, portanto, nós, na avaliação institucional, vamos dar uma grande força a esses critérios. O que me pede também no sucesso e no insucesso é outro dos critérios, é perceber na avaliação institucional, porque nós num curso podemos perguntar o que é que fazem, mas um curso é uma migalha no seio da instituição, então quando as instituições têm uma dimensão relativamente grande, vamos também inquirir de que maneira, quais são os mecanismos que a instituição utiliza para debelar o insucesso e reduzir o abandono escolar. Muito obrigado, Sr. Professor. Também chegamos assim ao fim. Eu gostava novamente de agradecer ao professor João Guerreiro a disponibilidade de estar aqui connosco hoje e de nos trazer uma descrição muito completa daquilo que a A3ES faz e, pelo que eu percebi, vai-nos enviar alguma informação adicional relativamente às questões que foram postas. Exato. Da parte da Comissão, queria agradecer novamente a sua presença. Eu é que agradeço também. E espero vê-lo regularmente nesta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado também pela possibilidade de ter.